Falta pouco tempo para o ano terminar, mas ainda tem muita coisa boa para ler até o fim de 2020. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel Araújo e esse é o canal Mais Que Um Livro. Aqui eu trago vídeos de resenhas e outros conteúdos sobre livros. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda e aproveita e clica no botão de se inscrever aí embaixo e não esquece de ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos. Deixa também o curtir nesse vídeo porque isso vai dar uma força imensa para o canal. Aproveita também e segue minhas redes sociais que eu estou deixando aqui embaixo, porque lá eu posto sobre minhas leituras e também posto enquetes para você contribuir com temas para os próximos vídeos do canal. Então aproveita e já segue aí. Se você quiser comprar algum livro que eu vou apresentar hoje ou outro livro pela Amazon, eu peço por gentileza que use o link que está na descrição do vídeo, porque assim, quando você faz a compra por esse link, a Amazon retribui a minha divulgação com a comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. Então isso é uma ajuda muito grande para mim, para o canal, para melhorar essa produção. Então, desde já muito obrigado pela ajuda e pelo apoio. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas leituras que eu pretendo fazer até o fim deste ano. 2020 foi o ano em que eu criei o canal e também o ano em que eu li mais livros, mas eu tenho o pensamento de que sempre há espaço para mais um. Então eu trouxe alguns livros que eu tenho a pretensão, que eu tenho o desejo de ler até o fim de 2020. Essa lista não está organizada por ordem de preferência e também não está organizada por cronograma de leitura. Então, dados esses avisos, vamos conferir um pouco dessa lista. Começando por Good Omens, Belas Maldições, que foi escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett. O Neil Gaiman é um autor que eu tenho desenvolvido uma vontade muito grande de ler as obras dele nos últimos tempos. E a primeira experiência que eu tive com uma obra do Neil Gaiman foi com Coraline, que inclusive eu já fiz uma resenha e eu vou deixar um card aqui em cima caso você queira conferir. O Neil Gaiman é um autor muito premiado e muito bem recomendado. Por isso eu tenho vontade, por isso a vontade que eu tenho de ler cada vez mais e conhecer mais o trabalho dele. Good Omens, Belas Maldições foi adaptada para uma série de TV feita pela Amazon Prime Video, e nessa edição, feita pela Bertrand Brasil, a gente já vê na capa os atores que interpretam os personagens principais. Nesse livro a gente vai acompanhar a história do Armagedon, ou pelo menos a tentativa de que ele aconteça. É que estava tudo programado para o fim do mundo acontecer, só que as coisas começam a dar errado quando uma freira satanista encarregada de fazer uma troca de bebês acaba entregando o bebê que seria o anticristo para o casal errado. E aí é que entram as jornadas do anjo Aziraphale e do demônio Crowley. Eles vivem entre os humanos desde o princípio e acabaram criando um vínculo emocional muito grande com a Terra. Por isso, eles vão fazer de tudo para evitar que o Armagedon aconteça. E uma dessas etapas é encontrar o anticristo. Aí a gente entra numa história, a gente embarca numa história de busca por esse personagem que é o anticristo para evitar que o Armagedon aconteça. Muita gente fala que esse livro é muito engraçado e recomenda bastante. Então, a vontade de ler esse livro aumenta cada vez mais e eu espero fazer a leitura dele antes que o ano acabe. O segundo livro dessa lista é Deuses Gregos, Histórias do Século XXI, da editora Villa Lobos, uma editora que eu fiz parceria neste ano. A organização é feita por Denner Lopes e por Guilherme Cepeda. E aqui a gente tem uma antologia de contos que vai trazer histórias sobre vários deuses gregos. Deuses como Afrodite, Ares, Atenas, Zeus, enfim, são vários os deuses. O interessante é que são histórias feitas e desenvolvidas por escritores brasileiros, que vão mostrar como seriam as vidas dessas entidades se elas estivessem no século XXI. Aqui a gente vai ter discussões sobre amor, relacionamentos abusivos, os efeitos dos avanços tecnológicos e também sobre a solidão. A expectativa é muito grande para a leitura dessa antologia e admirado também com o trabalho gráfico e editorial da obra. Com certeza, uma leitura que vai ser feita antes do ano terminar. Mais um livro que fala sobre deuses e mais um livro do Neil Gaiman. Pois é, acho que já deu para perceber a vontade que eu tenho de ler os livros dele. Uma das obras mais aclamadas do escritor britânico, Deuses Americanos, também recebeu adaptação para uma série de TV feita pela Amazon Prime Video. E aqui a gente vai saber, sobre a vida de Shadow Moon, um ex-presidiário que foi liberto há pouco tempo e que agora só quer voltar para sua casa e voltar a encontrar sua esposa. Mas ele acaba descobrindo que sua mulher morreu em um acidente de carro e a partir disso ele fica desnorteado, sem saber o que fazer ou então sem saber para onde ir. Até que ele conhece Wednesday, um ser misterioso com o qual ele passa a trabalhar. Os dois então embarcam em uma jornada repleta de deuses antigos e modernos que estão prestes a entrar em guerra. Qual vai ser o papel de Shadow Moon nessa história e como é que ele vai lidar com tudo isso?
Eu espero ter as respostas para essas perguntas ainda em 2020. A quarta presença dessa lista pertence a O Exorcista, do escritor William Peter Blatty, clássico do terror que já vendeu mais de 13 milhões de exemplares no mundo todo e também baseado em um caso real de exorcismo. Aqui a gente vai saber sobre as histórias de Chris MacNeil e de sua filha Regan, de apenas 11 anos. Chris, por ser atriz, acaba não podendo dar tanta atenção à sua filha por causa da rotina de gravações e tudo mais, e isso deixa Regan cada vez mais solitária. A situação começa a piorar quando o comportamento de Regan muda inesperadamente. Para descobrir o que está acontecendo com a sua filha, Chris tenta usar a ciência, mas não encontra um resultado preciso. E quando a personalidade demoníaca parece começar a surgir em Regan, ela tem que recorrer à ajuda da igreja para salvar a filha do que parece ser um caso de possessão demoníaca. O padre Damien Karras, da Universidade de Georgetown, será o responsável por solucionar essa situação. Um livro que eu tenho muita curiosidade de conhecer mais a fundo e especificamente antes de terminar 2020. Agora entrando na parte dos calhamaços, ou seja, na parte dos livros que tem muitas páginas. E o primeiro representante desse time é Battle Royale, do Koshun Takami. Eu já falei desse livro em outros vídeos aqui no canal e não tem como deixar de mencionar a expectativa que eu tenho para a leitura desse livro. Vai ser uma experiência nova tanto pelo contato com a obra em si, quanto também pela quantidade de páginas, já que em 2020 eu ainda não li um livro com mais de 600 páginas, como é o caso de Battle Royale. Esse livro me chamou a atenção porque ele foi o precursor do gênero Battle Royale e também me lembrou a dinâmica que existe em jogos vorazes. Aqui a gente vai ter a história de um país totalitário em que o governo cria um programa em que os alunos de uma turma do ensino fundamental têm que lutar entre si até a morte. Esse livro é muito bem recomendado e fez muito sucesso, tanto que só no Japão chegou a vender mais de 1 milhão de exemplares. A expectativa está lá em cima para fazer a leitura de Battle Royale. Esse provavelmente é o livro que eu mais comentei aqui no canal sobre meu interesse em ler, e é de um autor que escreveu um dos meus livros favoritos. Estou falando de O Construtor de Pontes, do autor Marcos Uzak, o mesmo autor de A Menina que Roubava Livros. Esse livro foi lançado no Brasil em 2019 e desde então eu tive muita vontade de ler. E foi em 2020 que eu tive a oportunidade de comprar essa obra. Aqui a gente vai acompanhar o histórico da família Dunbar, e a história vai ser narrada pelo Matthew, o irmão mais velho dessa família que tem 5 filhos. Matthew e seus irmãos foram abandonados há algum tempo pelo seu pai, mas de repente ele volta com um pedido inusitado a eles: construir uma ponte. Quase todos os filhos rejeitam imediatamente essa proposta. Eu digo quase porque teve um desses filhos que reagiu de maneira diferente a esse pedido do pai, e o seu nome é Clay. Clay decide acompanhar seu pai nessa jornada de construção da ponte, e aí a história vai nos trazer as lembranças, o histórico, enfim, a trajetória dessa família que tem tantas peculiaridades. Parece ser um livro com muitas reflexões e ensinamentos. Vamos ver o que esses últimos meses de 2020 nos reservam. Chegando à reta final dessa lista, e agora eu trago o romance policial Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do escritor sueco Stieg Larsson. Esse é o primeiro livro da série Millennium, e o Stieg Larsson escreveu até o 3º volume. Infelizmente ele não pôde continuar a escrita da série porque ele morreu subitamente em 2004. Os Homens que Não Amavam as Mulheres recebeu a adaptação para os cinemas, e aqui a gente vai ter a história de Mikael Bonk-Vist, um jornalista que foi condenado a 3 meses de prisão por difamar um poderoso financista. Ele recebe a proposta de um industrial chamado Henrik Wanger para escrever a biografia de sua família, mas acima de tudo ele quer que Mikael investigue o desaparecimento de sua sobrinha, que sumiu sem deixar rastros há mais de 40 anos. A partir disso, Mikael se junta a uma hacker chamada Lisbeth Salander para, enfim, encontrar as respostas para as perguntas sobre esse desaparecimento. Mas conforme a história avança, eles se deparam com um verdadeiro circo de horrores. Uma obra muito bem avaliada, e vamos ver se eu vou conseguir fazer a leitura até o fim de 2020. Para encerrar essa lista, eu trago um livro que eu adquiri recentemente e um dos grandes clássicos do Stephen King. Estou falando de O Iluminado, nessa edição muito bonita da Suma de Letras. O Iluminado também recebeu a adaptação para os cinemas, e aqui a gente vai saber sobre o que acontece, o que se passa no Hotel Overlook a partir da chegada de Jack Torrance como novo zelador do local. Jack, com esse emprego, parecia que finalmente ia trazer paz à sua família, que não ia ter que encarar mais as bebedeiras nem o desemprego de Jack. Até mesmo as convulsões do seu filho Danny poderiam sumir com a tranquilidade desse hotel. Só que tem um detalhe: o Overlook não é um hotel comum,
E com o tempo eles vão perceber que o lugar é marcado por espíritos malignos e por uma atmosfera sombria. Um verdadeiro lugar com ressentimento e desejo de vingança. E só os poderes de Danny poderão combater esse mal. Provavelmente vai ser o primeiro livro que eu vou ler do Stephen King. E já vou começar com uma obra desse calibre. Será que vai ser uma boa leitura? Eu tenho muita curiosidade em ler esses livros e espero fazer a leitura deles até o fim de 2020. E você, quais são os livros que você pretende ler até o fim deste ano? Já leu algum desses que eu falei? Diga aí nos comentários que eu vou adorar saber os seus depoimentos. Se você quiser comprar algum livro, eu lembro mais uma vez que basta acessar o link que está na descrição, porque assim você ajuda o canal automaticamente sem pagar nada a mais por isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos, porque aqui eu trago vídeos de resenhas e outros conteúdos sobre o universo da leitura. Muito obrigado pela ótima companhia de vocês e até a próxima, pessoal!